Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Vamos ver o versículo 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgredisse, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignado-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Amém. Esse texto, quero aqui resumir a história para ficar mais claro para os irmãos. Nós estamos diante de uma história onde o rei Uzias, a partir do versículo 1 do capítulo 26, nós vamos ver a história do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei muito próspero. A palavra de Deus diz que aos 16 anos o rei Uzias começou a reinar sobre Judá. 52 anos o rei Uzias, ele reinou sobre Judá. A palavra de Deus diz que ele conquistou vários territórios, ele se tornou um homem riquíssimo, um dos reis mais ricos de Judá. Tamanha era a sua riqueza, a sua grandeza, o seu poder, que todos os povos admiravam aquilo que Deus fazia na vida de Uzias. Porém, a riqueza, o seu glamour, vamos dizer assim, subiu para a sua cabeça ao ponto de querer profanar o templo do Senhor. Existia uma regra para o incensário. Somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifício, somente os sacerdotes tinham o direito de oferecer a Deus sacrifício, acender ali o incensário, enfim. A tarefa era do sacerdote, aquela que Uzias estava querendo fazer. Devido à sua grandeza, devido ao seu glamour, devido à sua história está acontecendo, ele se achou no direito de fazer aquilo que não era cabível a ele fazer, mas sim aos sacerdotes, sacerdote Azarias e mais outros sacerdotes que estavam com ele. E diante dessa desobediência a qual nós lemos, a Bíblia diz que Deus se indignou com o rei Uzias. E por causa dessa desobediência, o rei Uzias foi tomado de lepra. O texto diz que imediatamente apareceu uma mancha em sua testa e ele mesmo observou que Deus o tinha tocado, que Deus o tinha ferido, que Deus o tinha indignado pelo ato que ele tinha cometido, pela desobediência que Uzias tinha cometido. Mas o que eu quero destacar nessa noite é o sacerdote Azarias. Como sacerdote daquele lugar, como defensor da sua casa, daquele lugar que foi estabelecido para ele, ele foi um homem exemplar no sentido de defesa ao seu território, em defesa à sua família sacerdotal. Ele tinha vários homens que estavam ao seu comando como sacerdote. E naquele momento o rei Uzias, ele entrou no lugar onde ele não deveria entrar. E o Azarias agora tomou uma atitude de defesa para então deixar claro que Deus o tinha colocado como sacerdote. E não Uzias, e não o rei Uzias. Você deve estar perguntando, mas o que o pastor quer dizer com isso para a família? Está claro aqui alguns pontos que eu quero trazer para nós como lição,
Como colocar a nossa família no altar do Senhor? Observa que a obrigação do sacerdote era levar o povo à adoração. A obrigação do sacerdote era clamar a Deus pelo povo. A obrigação do pai, a obrigação da mãe é orar pela sua família. A obrigação do líder, do sacerdote da casa é defender a sua família. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, para nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor. E quando nós falamos altar do Senhor, é um lugar de santidade. O altar é onde Deus está. É onde a presença de Deus é permanente. Nós não podemos estar no altar do Senhor de qualquer maneira. Existem vários relatos da palavra de Deus. Um é esse que nós vimos, quando o rei Uzias tentou entrar no lugar santo, aonde ele não deveria entrar, porque o rei Uzias não estava preparado para aquilo. Ele não era o sacerdote, ele não era o defensor espiritual do povo. Por isso Deus o indignou com Uzias. E o que eu quero dizer para nós nessa noite, irmãos, para nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor, nós devemos ser um sacerdote que tenha santidade, um sacerdote que tenha autoridade na nossa casa. E quando eu falo de sacerdote, eu não quero trazer isso somente para o homem, mas eu quero trazer isso aqui para o casal em si. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus é ressuscitado, Ele paga os nossos pecados, Ele agora estabelece o tempo da graça. A Bíblia diz que todos nós fomos feitos sacerdotes do Senhor. Todos nós agora temos direito de entrar no lugar santo. Não é só o homem mais, a mulher também. E para nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor, nós pais, nós mães, vocês mães, melhor dizendo, precisamos estar em santidade. Precisamos colocar a nossa vida em santidade. Observa que é tão sério isto, o quanto Deus trouxe a justiça, o juízo sobre esse rei. Esse rei achou que ele estava no direito. Não, eu sou o rei. Há 52 anos eu reino sobre Judá. Deus tem me prosperado, porém eu tenho moral. Eu creio que eu posso também entrar no lugar santo, fazer de mim um sacerdote, e aqui defender o povo, clamar pelo povo. Mas esse rei não tinha essa autoridade, porque ele não foi chamado para isso. E nós, queridos, às vezes como sacerdotes da nossa casa, nós como pais e mães, às vezes nós não assumimos esta posição de sacerdotes. E quando eu falo posição de sacerdotes, posição de homens e mulheres santas diante de Deus. Homens e mulheres que clamam pela sua família. Homens e mulheres que vivem uma vida de santidade, uma vida de temência a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Quanto mais oferecer algo ao altar do Senhor. A nossa família precisa estar no altar do Senhor. E quando eu falo no altar, não estou dizendo que é isso daqui, não. O altar do Senhor é a presença de Deus. É fazer a vontade do Pai. É agradar ao Senhor. O altar do Senhor é nós sermos dignos de sermos olhados por Ele. E Ele olhar para nós e dizer, ali vai um homem segundo a minha vontade. Ali vai uma mulher que anda segundo o meu querer, os meus propósitos. Nós, pais e mães, nós precisamos levar uma vida certa diante de Deus. Você tem autoridade espiritual para levar a sua família no altar de Deus. Mas se você não assumir esse sacerdócio, você perde esta autoridade. Nós perdemos essa autoridade. Nós precisamos ser pais e mães em santidade, conforme esse sacerdote estava, esse Azarias estava. Não conforme o rei Uzias. O rei Uzias não estava preparado para isso. Observe que a família é algo precioso diante de Deus. E a nossa família, amados irmãos, nós somos responsáveis. Pai e mãe, nós somos responsáveis pela nossa família. Nós que temos que dar exemplo, como sacerdotes, de perdão. Quando nós erramos, quando o pai e a mãe erram com o filho, por exemplo.
Tem pais que não conseguem pedir perdão para o filho porque acha que isso é humilhante demais. Porque acha que isso vai desmoralizar ele, não é verdade? Pessoas que falam assim, eu não vou pedir perdão para o meu pai, não vou pedir, ou melhor, não vou pedir perdão para o meu filho, não vou pedir perdão para ele porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade no meu lar. Irmãos, como sacerdotes, como homens e mulheres do Senhor, a humildade tem que começar de nós. A humildade tem que começar do casal, do líder da casa. Se você errou com o seu filho, assuma o seu erro. Que assumamos os nossos erros. Pedimos perdão para ele. Isso serve de exemplo. Porque quando o filho errar, ele vai lembrar daquela vez que você pediu perdão. Ele vai lembrar, meu pai e minha mãe, eles pediram perdão para mim. Eu tenho que pedir perdão para ele. Porque você foi um sacerdote. Você foi um exemplo. É você que tem que levantar, querido irmão, querida irmã. É nós que temos que levantar de madrugada e apresentar a nossa família, a nossa casa diante do Senhor. Porque é nós que somos sacerdotes. Deus vai cobrar de nós, pais. Deus não vai cobrar dos filhos, Deus vai cobrar dos pais. É nós que temos que levantar de madrugada. É nós que temos que clamar pela nossa família. Se a nossa família não vai bem, se tudo está indo mal, é porque nós não estamos assumindo a nossa posição de sacerdotes diante do Pai, diante de Deus. E como servos do Senhor Jesus, nós ouvimos a palavra, nós praticamos a palavra, nós queremos andar de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Eu tenho que ser exemplo, assim como Azarias. Azarias tinha autoridade, tanto é que Deus ouviu Azarias. Quando Azarias chegou perto do rei Uzias, imediatamente Azarias viu que estava tudo errado. Deus trouxe a justiça, trouxe o juízo, melhor dizendo, sobre a vida do rei, porque ele estava no lugar errado. Quem era o sacerdote não era o rei. Quem é o sacerdote da sua casa é você. Quem é o sacerdote da minha casa sou eu. É eu que tenho que dirigir a minha família no altar do Senhor. É você que tem que ser exemplo de espiritualidade. É eu, pai, é você, mãe, que tem que dar o exemplo de espiritualidade dentro da sua casa. Ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que ora, ser uma pessoa que dê exemplo, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa que tem os dons do Espírito, longanimidade, temperança, bondade. Nós temos que ter esse fruto do Espírito em nossa vida como sacerdote da nossa casa. Nós precisamos ser assim, amados irmãos, para levar a nossa família no altar do Senhor, para que a nossa família seja um exemplo, para que a nossa família possa ser próspera nesta terra, para que a nossa família possa alcançar, aleluia, o arrebatamento da igreja e todos nós, aleluia, estarmos com Ele um dia. Nós precisamos sermos pais e mães exemplares em santidade e com autoridade dentro do seu lar. Quando eu digo com autoridade, é você que dá as ordens na sua casa. Não é o filho que dá ordem na sua casa. Você é o sacerdote. É você que tem que usar as palavras corretas, sem ofender a ninguém. É você que tem que usar as palavras corretas. É você que é o sacerdote. É você que vai usar a autoridade. É você que tem que buscar de Deus a santidade. Observa que o altar do Senhor é um lugar de santidade. Como que você vai levar a sua família ao altar do Senhor? E nós vivemos épocas, irmãos, que nós precisamos abrir os nossos olhos, mais ainda, porque as pessoas estão distanciando-se da presença de Deus. As famílias estão se distanciando da presença de Deus. Está ficando coisas do passado. Servir a Deus parece que não é mais primordial. Servir a Deus parece que agora virou coisa cafona, coisa de outro mundo, coisa que não tem nada a ver. Mas na realidade nós estamos vivendo os últimos dias da palavra de Deus, quando ela diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Eu lamento em dizer isto, em muitas famílias, em muitas pessoas, este texto da palavra está se cumprindo. E é um dos versículos que nós não devemos deixar cumprir em nossas vidas.
é deixar que o amor esfria, é deixar que o mundo atrai a nossa atenção, tirando o nosso foco daquilo que é real, daquilo que é família. A nossa família precisa estar no altar do Senhor. E como homem e mulher, como pai e mãe, nós somos o exemplo da nossa família. A Bíblia nos relata um exemplo claro sobre isto. Jó, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Jó, ele levantava de madrugada, oferecia holocaustos em favor dos seus filhos, pois ele pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado contra o Senhor. Jó, eles faziam um sacrifício, ele orava, porque ele pensava, ele não sabia de nada, ele não sabia se os seus filhos tinham pecado, mas ele imaginava, só de imaginar, Jó já levantava um holocausto, Jó já orava pelos seus filhos. Nós, pais e mães, nós temos que fazer como Jó, não esperar acontecer, não esperar o pecado acontecer, mas antes que aconteça, ore pelos seus filhos, clame ao Senhor por eles, pede ao Pai, Pai, perdoa o pecado dos meus filhos. Nós como sacerdotes, nós temos que estar ligados no Senhor, em santidade e autoridade. Em segundo lugar, para nós levar a nossa família no altar do Senhor, é o que nós precisamos. Assuma o teu lugar na família, sem invadir o espaço do outro. Assuma o lugar na sua família, o seu lugar, sem invadir o espaço do outro. O texto da palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Mas havendo-se fortificado o rei Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O rei Uzias invadiu um espaço que não era dele. Quantos maridos querendo ser mulher e quantas mulheres querendo ser o marido dentro de casa, um desrespeitando o espaço do outro. Você é o sacerdote da sua casa, você tem o seu lugar, você tem a sua liberdade, você tem o seu compromisso, você tem que assumir o seu lugar. Nós não podemos, queridos irmãos, para levar a nossa família no altar do Senhor, querer assumir o espaço do outro. A Bíblia diz que o marido é o cabeça, a mulher tem que ser submissa, no sentido de os dois andar unidos em um só propósito, unidos pela sua família. Nós não podemos querer invadir o espaço do outro. Tem mulher querendo assumir o lugar de cabeça só porque ganha mais do que o marido. Quantas mulheres assumindo o papel de liderança na sua casa porque ela tem uma renda maior do que o seu marido. Isto é errado, é por isso que muitas famílias estão fora do altar do Senhor. Não foi assim que Deus o fez. Deus estabeleceu as coisas corretas, Deus fez as coisas certas. Tem marido, amados irmãos, aproveitando da situação que a mulher ganha mais e fica em casa de boa, não faz nada. Tem pessoas invadindo o espaço do outro. Como sacerdotes, nós temos o nosso lugar. Nós temos que fazer aquilo que é correto. A palavra de Deus não está, querido, de maneira nenhuma atrasada. Ela sempre esteve atual e sempre será atual em nossas vidas. Tem mulher que não é submissa ao marido só porque ele é menos inteligente do que ela, ou vice-versa. Família não tem disso, nós somos todos iguais perante o Senhor. Se seu marido é menos inteligente, querido, seja humilde em reconhecer a sua autoridade espiritual dentro da sua casa. Ou se a sua mulher é mais inteligente do que você, faça o mesmo. Não queira ser soberbo, não queremos ser soberbo, porque Deus não agrada disso. Nós precisamos assumir o nosso lugar na família. A família para estar no altar do Senhor. Nós, pais e mães, devemos assumir o nosso lugar, sem invadir o espaço do outro. Deus abomina isto. Tanto que Deus abominou, que Deus colocou uma lepra em Uzias, porque ele invadiu um espaço que não era dele.
Tem filhos que não obedecem aos pais, porque os pais não têm estrutura emocional dentro de casa. Vive num pé de guerra, vive numa brigueira, vive numa discussão. O filho não consegue mais obedecer aos seus pais, porque ele não vê uma estrutura. Qualquer coisa, meus amados irmãos, é motivo de briga. Qualquer coisa é motivo de desespero. Qualquer coisa é motivo de falar, eu vou largar você. Qualquer coisa é motivo de abandonar tudo. Não, nós precisamos ter uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual. Nós precisamos andar na direção de Deus. Nós precisamos ter a consciência que aquilo que Deus fez é certo. Tudo que Deus fez é correto. Tudo que Deus fez está na linha. É nós que estamos totalmente errados. Não está atrasado não, a família não está atrasada não, está atual. A forma que Deus fez é a forma correta. O problema é que muitos estão perdendo o seu lugar dentro da família. Quantas famílias sendo destruídas, quantos pais sendo abandonados, quantos filhos sendo abandonados, quantas famílias destruídas, porque não tem uma estrutura emocional dentro da sua casa, porque não consegue compreender os mandamentos de Deus, porque apenas ouve a palavra, mas não consegue guardar no seu coração, não consegue assumir o seu papel, não consegue assumir o seu sacerdócio dentro da sua casa. É lamentável quando nós olhamos a televisão, por exemplo, quando nós olhamos os noticiários. É terrível quando nós vemos pais matando filhos, filhos matando pais, famílias inteiras sendo destruídas por causa, às vezes, de finanças, por causa de dinheiro pouco. Sabendo eles que a Bíblia diz que a nossa vida nessa terra não passa de 80 anos, o que passar disso é cancerifado. Eles esqueceram que existe uma vida eterna, que existe um propósito, que existe um mandamento de Deus em cumprir a sua palavra, em ser temente ao Senhor até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a palavra de Jesus. Como nós temos andado, queridos irmãos, como sacerdotes da nossa casa. Para termos uma família no altar do Senhor, é preciso disciplina. É preciso disciplina emocional, é preciso disciplina espiritual, é preciso ter bons modos dentro de casa. Não podemos invadir o espaço do outro. A mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem, o filho tem que ser filho. E às vezes nós vemos, não assisto mais, nunca mais, mas às vezes quando você acaba vendo alguma coisa sobre isso. Às vezes novela é a pior coisa que tem para a família. Eu falo isso com toda sinceridade. Novela, você não vê um exemplo, lá raramente, um exemplo de família digna. O que você vê é filhos brigando com pais, sendo desobedientes, falando palavrões, ensinando os nossos filhos a serem desobedientes. O Senhor não gosta disso. Nós, como sacerdotes da nossa casa, nós temos que conduzir a nossa família, queridos. A Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desviar dele. Não desvia mesmo, não desvia mesmo. Eu estou aqui hoje, porque a minha família orou por mim, a minha família me levou no altar do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, eu e as minhas irmãs, todas as minhas irmãs, servem ao Senhor. Porque o meu pai e a minha mãe um dia oraram por mim, dobraram o seu joelho e clamaram: Senhor, eu quero que o meu filho seja uma bênção. Meu pai sempre orava. Meu pai, quando ele morreu com esse desejo que eu pregasse a palavra. Ele nunca me viu pregando, mas de tanto ele orar, Deus ouviu a sua oração. Passado aí 3 ou 4 anos depois da sua morte, Deus me levantou para o ministério pastoral. E aqui estou, querido, porque eu sou fruto da oração do meu pai, da oração da minha mãe. Por isso eu digo para você, vale a pena você orar, aleluia, dobrar o seu joelho de madrugada, falar: Senhor, eu quero o meu filho, eu quero a minha filha no altar do Senhor, eu quero os meus filhos servindo ao Senhor. E é nós, pais, que temos que fazer isso. Não é a escola que faz isso, não são seus amigos que faz isso, é nós, pais, que fazemos isso. É nós que oramos, é nós que clamamos. E muitas vezes os pais não têm estrutura dentro de casa, porque não sabem ler a Bíblia, não sabem praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento.
Se nós não conhecermos a palavra de Deus, querido, se nós dissemos que louvamos a Deus, que adoramos a Deus, mas não conhecemos a sua palavra, não conhecemos aquilo que está escrito nessa palavra, o que fala dele, aquilo que relata sobre a vida de Deus, sobre a vida de Jesus Cristo, a quem nós estamos servindo? A Deus ou a imaginação? Nós precisamos servir a Deus. E aquele que diz que serve, ele obedece. Aquele que diz que serve a Deus, ele anda segundo o conselho do seu Senhor. Quando nós somos empregados de uma empresa, você não faz de jeito nenhum a sua vontade. Nós não fazemos a nossa vontade. Quando nós trabalhamos numa empresa, nós temos horário para entrar, horário para sair. Nós somos punidos quando nós erramos. E nós achamos que Deus tem que ser diferente. Nós achamos que o nosso Senhor, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder da vida e da morte, Ele tem que ficar passando a mão na nossa cabeça quando nós estamos errados. Nós precisamos assumir o nosso papel de servos do Senhor Jesus Cristo. Assumimos nosso papel de sacerdote da família. Orarmos pela nossa família, sermos verdadeiramente cristãos diante do Senhor. A sabedoria está no Senhor, o conhecimento está no Senhor. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É do Senhor que vem a sabedoria. É do seu Pai, o Deus poderoso, que vem a sabedoria, queridos. É Ele que tem o conhecimento. Você sabe por que nós não acertamos? Você sabe por que nós erramos? É porque nós não estamos sabendo ser servos do Senhor. Nós queremos colocar, tem muitas famílias fazendo isso. Nós queremos colocar Deus contra a parede e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso pela minha família. O Senhor é obrigado. Deus não é obrigado, queridos. Deus é Senhor, aleluia. Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que me prostrar aos pés do Senhor. Ele que manda na minha vida. Ele que manda na sua vida. Não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para nós: assuma o seu papel de sacerdote, de servos. A sua família vai ser uma bênção. A sua família continuará sendo uma bênção. Se você não assumir o verdadeiro papel seu, a sua família nunca vai sair do lugar que está. Nós precisamos ser servos do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, não tenha medo de confronto. Defenda a sua família e a sua posição dentro dela. Não tenha medo de confronto. Enfrenta no nome de Jesus. A Bíblia diz lá no versículo 17 e 18: porém o sacerdote Azarias entrou após ele. Ele viu lá o rei fazendo aquela arte. O sacerdote Azarias chegou e disse, ele e mais 80 que estavam com ele, e resistiram o rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste a lei do Senhor. Nós temos, querido, que enfrentar. Quando o sacerdote Azarias viu o que estava acontecendo dentro da sua família, vamos dizer assim, dentro do seu domínio, dentro da sua casa, dentro daquilo que era estabelecido para ele, ele que era o sacerdote, ele enfrentou. E nós, como sacerdote da nossa casa, nós temos que enfrentar os confrontos, nós temos que encarar de frente. Às vezes o inimigo está lançando ciladas sobre a sua família, e você, em vez de encarar de frente, no sentido de orar, de clamar, você recua, você começa a murmurar. Nós começamos a murmurar e dizer: Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Não, eu tenho que enfrentar os confrontos, eu tenho que dizer para Satanás: você não pode ir contra a minha família, eu sou o sacerdote dessa casa, é eu que tem autoridade espiritual nesta casa. Você pode, porque você é sacerdote da sua casa. A sua família precisa estar no santuário do Senhor. A sua família precisa estar em comunhão com o Senhor. Mas para isso, querido, pais e mães, sacerdotes da sua casa, vocês precisam perder o medo de confronto. O inimigo, ele está aí para isso. A Bíblia diz,
matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a sua família, querido. E quando você observar que algo de errado está acontecendo, que alguém está querendo tomar a sua autoridade como sacerdote, que alguém está querendo educar o seu filho no seu lugar, cria coragem e diga: em nome de Jesus eu repreendo este mal, em nome de Jesus eu não aceito isso, porque a minha família está no altar do Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Quantas famílias estão sendo destruídas porque os pais e as mães não conseguem enfrentar os confrontos, não conseguem bater de frente com as dificuldades. Quando o inimigo quer educar os seus filhos, quando o inimigo quer transgredir os teus filhos, esses pais não conseguem orar, não conseguem clamar ao Senhor. Em vez disso, eles afastam da igreja, dizendo: Deus não existe, Deus não está comigo. Não, Deus sempre esteve com você, Deus sempre existiu, Deus sempre foi bom, Deus sempre foi amoroso, Deus sempre faz por aqueles que buscam, por aqueles que clamam, por aqueles que obedecem a sua palavra. Eu fico maravilhado quando eu olho para isso, querido. Porque eu não sou melhor. Eu também passo por dificuldade. Não pensa você que a minha família é um mar de rosa? A minha família não é um mar de rosa. Eu passo por confrontos, tenho passado por confrontos, mas graças ao meu bom Deus, aqui estou para a honra e glória do Senhor. Eu e minha casa, eu posso dizer, servimos ao Senhor. Tem pagado o preço, querido. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: se você perder o que você tem, quando eu tinha um mercado, quando eu tinha uma loja, quando eu estava bem estruturadamente, financeiramente, alguém disse para mim assim: se o dia que você perder a sua finança, a sua mulher vai te largar. Eu olhei para ele e disse: a minha família não, porque a minha família pertence ao Senhor. A estrutura da minha família não está na finança, a estrutura da minha família está na palavra de Deus, e ela jamais vai acabar. É assim que você tem que fazer, meu irmão. É assim que você tem que fazer, sacerdote e sacerdotisa. Nós temos que assumir o nosso papel. Confronte. Vai haver confronto? Vai. Mas Deus é maior. Deus está no controle. Deus é o que comanda a sua família. Não adianta nós querermos enrolarmos Deus. O problema é que tem pessoas que acham que pode enrolar Deus, que pode maquiar, tampar algumas coisas do passado. Não, nós temos que consertar, nós temos que tampar as lacunas que vai ficando, nós temos que perdoar, nós temos que amar. O perdão, querido, é a arma da vitória. Se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, de maneira nenhuma nós vamos alcançar a vitória de Deus. Deus só vai perdoar sua vida se você perdoar. Família precisa entender isso. Sacerdotes e sacerdotisas, precisamos entender isso. A família não acabou. A família está no controle do Pai. A sua família está no controle do Senhor. Apenas nós temos que assumir o nosso papel dentro de casa. Nós temos que enfrentar. Nós temos que aprender a enfrentar de frente os problemas. Assim como este sacerdote fez. Ele jamais fugiu dos seus problemas. E a Bíblia diz que ele teve vitória. Você sabe por que ele teve vitória? Porque ele foi temente a Deus. Você sabe por que ele fez tudo isso aqui? Porque no início nós falamos do primeiro ponto, um sacerdote em santidade e autoridade. Azarias tinha autoridade, tinha santidade diante de Deus. Vamos usar um popularzão, ele tinha moral diante de Deus. Talvez nós, queridos, como pais e mães, não estamos tendo autoridade, moral, diante de Deus. Não estamos tendo crédito, vamos dizer assim. A Bíblia diz que o pecado separa nós. A Bíblia diz que o pecado separa nós de Deus. É preciso nós perdoarmos. Lógico que Deus, Jesus Cristo, já pagou todos os nossos pecados, sim, mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Arrependei-vos. João Batista dizia: arrependei-vos e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. A nossa família, queridos, está no altar do Senhor. E com conclusão, quero dizer para você, para apresentarmos a nossa família no altar de Deus, temos que ser boca de Deus e confrontar o pecado.
para que a nossa família esteja no altar do Senhor, nós precisamos ser boca de Deus. Não podemos nos esconder atrás de uma santidade falsa, de uma coisa que é maquiada. Deus não é enganado com isso. A Bíblia diz também em 1 Samuel, capítulo 27, de um sacerdote que foi mal. Um sacerdote que não conduzia bem a sua casa. Os seus filhos zombavam, os seus filhos faziam o que queriam no altar do Senhor. Os seus filhos pegavam as ofertas das pessoas, profanavam o templo do Senhor. E o sacerdote Eli, como pai, não puniu seus filhos. Sabe o que Deus fez? Deus trouxe uma repreensão em toda a família. Deus repreendeu toda a família. Deus matou toda a família. Olha, a responsabilidade é nossa. A minha família tem que estar no altar do Senhor. E o altar do Senhor é lugar de santidade. Para a sua família estar no altar do Senhor, você sacerdote, eu sacerdote, preciso estar em santidade para também orar pela minha família, para também a minha família estar no altar do Senhor. Assim como Jó orava pelos seus filhos, que nós também possamos orar pelos nossos filhos. Que nós possamos também orar pelas nossas famílias, as famílias desta cidade. Quantas famílias estão sendo perdidas? Quantas famílias estão sendo bombardeadas pelo inferno, pelo pecado? Não tem força mais para caminhar. E nós como igreja, queridos, nós estamos devendo muito. Nós precisamos mudar a nossa postura como igreja, como sacerdotes santos diante de Deus. É preciso nós erguermos a voz. É preciso nós falarmos para o mundo que existe um Jesus que morreu pelos pecados de todos. Existe um Deus que está esperando a última hora, o último minuto para que seja consumado todas as coisas. E para que isso aconteça na sua vida, na minha vida, nós precisamos estar preparados para esse dia. A minha família precisa estar no altar do Senhor. Se os seus filhos não estão no altar do Senhor, ainda é tempo de você clamar pelos teus filhos, de você orar pelos teus filhos. Porque o lugar que está reservado para o ímpio, para o pecador, a Bíblia diz que é terrível. Onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Mas aonde está reservado, o lugar que está reservado para aqueles que servem ao Senhor, é um lugar de santidade, é um lugar de descanso. Para onde vai a sua alma se Jesus voltar hoje? Se você morrer amanhã, para onde vai a sua alma? Se seu filho morrer amanhã, para onde ele vai? Será que nós pais e mães não se preocupamos com isso? Às vezes nós nos preocupamos mais com a roupa, com o calçado, com o alimento, mas nós não nos preocupamos com a sua salvação. Para onde vai o seu filho se ele morrer amanhã? É sério o que eu estou falando. Jesus não morreu à toa, não. Jesus morreu para salvar a nossa alma do inferno, porque é um lugar terrível. A Bíblia diz que é um lugar para o diabo e seus anjos. Não é lugar para nós, servos do Senhor. Não é lugar para nós, imagem e semelhança de Deus. Mas tem muitas pessoas brincando, queridos, de ser crente, de ser família. Tem muitas pessoas brincando, zombando. Acho que Deus não está vendo. Deus quis falar isso nessa noite, amém, irmãos? Não fique estressado com o pastor não, tá? O pastor não está bravo não, é a palavra de Deus. E quando Deus me dá uma direção, eu não posso sair dela. Essa é a palavra. Esta é a palavra. Eu não sou melhor do que vocês. Essa palavra serve para mim. Essa palavra serve para todos nós. Todos nós estamos em falha. Todos nós temos falhas. Mas ainda é tempo de nós clamarmos, de nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor. Vamos ficar de pé. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar todo mundo aqui à frente, amém? Vamos orar juntos aqui. Vamos orar junto pelas nossas famílias. Quero convidar você aqui à frente. Em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que ao quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Salmo 133. E vamos nos unir mais. Nós já estamos unidos, nós estamos aqui. Mas vamos orar. As nossas famílias precisam disso. Vamos dar as mãos aqui? Irmão Renato, chega para cá. Vamos dar as mãos. Pastor, mas é um culto de domingo que o senhor está fazendo isso, irmãos. É a direção de Deus, amém? Direção de Deus.
Nesse momento você vai fechar os seus olhos. Vamos ter um momento de clamor. Você vai clamar pela sua família. Você vai clamar pelo seu filho. Você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai entregar todos os seus problemas, todas as suas ansiedades aos pés do Senhor. É um momento de clamor. Começamos a orar. Pode orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite com esta palavra que o Senhor nos direcionou. E aqui estão os teus filhos, a tua igreja, Senhor. Eu creio, Pai, que nada acontece por acaso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós clamamos, ó Pai, por cada família que está aqui, Senhor. E em nome de Jesus, nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma afronta do diabo que venha trazer derrota para os teus filhos, mas que eles possam assumir a sua posição de sacerdotes. Ó Deus amado, orar pelos seus filhos, clamar pelos seus filhos. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Deus, ouve a oração dos teus filhos dessa noite. Nós clamamos, ó Pai, no nome de Jesus, cai por terra todo o inimigo do Senhor. Caia por terra, Pai, todo o inimigo das famílias desta igreja. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, abençoados todas as famílias, todos os filhos. Aqueles filhos que estão distantes, aqueles filhos que estão mais próximos. Ó Pai, de uma forma geral, Senhor, alcance as famílias, alcance os filhos, alcance os pais, alcance as mães. Ó Deus amado, nós queremos ver as famílias estruturadas da Tua palavra. Ó Deus amado, ensina-nos a amar uns aos outros. Ensina-nos a perdoarmos uns aos outros, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor Todo-Poderoso, ó Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus, pelas famílias desta cidade, Senhor, pelas lideranças desta cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, as famílias que estão na direção desta cidade. Ó Deus amado, que o Senhor possa assumir o controle, ó Deus, como sempre esteve, Deus, mas o Senhor possa direcionar eles para fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Oh meu Deus e Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Oh Deus Todo-Poderoso, eu não conheço o coração íntimo dos Teus filhos. Eu não sei o que eles sentem, o que eles estão pedindo ao Senhor agora. Eu não sei qual é a dificuldade familiar que os Teus filhos estão tendo, Pai. Mas o Senhor pode, oh Pai, conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Oh Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja prosperidade espiritual, prosperidade emocional, controle emocional, Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, toda briga, toda intriga, toda confusão. As nossas famílias, ó Pai, seja um exemplo nesta cidade, um exemplo de honestidade, um exemplo de sinceridade, um exemplo de sim, sim, não, não, conforme diz a Tua palavra. Não deixa nós errarmos, não deixa nós, Pai, pecarmos contra o Teu Espírito, não deixa nós entristecermos o Teu Espírito, ó Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos que somos falhos, somos pecadores, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, nós clamamos para a glória do Senhor, sobre toda a família, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode assentar um momento, amém? Que Deus abençoe os irmãos.